Bom, galera, então a gente vai discutir hoje, nessa aula, mais um pouquinho sobre os parâmetros. Dessa vez a gente vai ver uma diferença entre parâmetros passados por valor e por referência. Quando a gente coloca um valor para ser enviado para uma função, na verdade a gente não está colocando o valor em si, mas a gente está colocando uma cópia desse valor. Então, isso significa que, por exemplo, se eu criar uma função nova aqui, colocar aqui void print, print valor, a gente já tem ali, né? Vamos utilizar aquele print. Ele recebe um valor e a gente passa o valor. Vamos criar aqui uma variável, valor, e colocar 2. Se a gente chamar o print e passar valor, ele vai imprimir isso na tela, né? O valor é 2. Veja que eu tenho uma variável chamada valor aqui na main e eu tenho outra variável chamada valor aqui na função print. Porém, essas duas variáveis não são a mesma coisa, são diferentes. Esse valor aqui só existe na função main. Já esse valor que a gente tem aqui só existe aqui nessa função print. Eles não são a mesma coisa. Inclusive, os valores são uma cópia um do outro. Então, o que eu tenho aqui é a cópia desse valor aqui. Então, para a gente testar se é isso mesmo, a gente pode fazer o seguinte: a gente pode modificar. A gente está enviando aqui valor, né, para essa função e a gente pode tentar modificar aqui. Então, eu vou fazer o seguinte: valor vai receber 128. 128. Então, quando a gente for imprimir, vai mostrar 128 porque a gente altera o valor daqui, né, do valor. Era 2, passou para 128 e em seguida a gente imprime. Mas se a gente colocar esse cout aqui na função main, depois de chamar o print. Então, o valor na main é o valor em print é. Vamos ver o que acontece. Veja que eu passo o valor 2 para print. Print, ele substitui o valor que eu enviei por 128 e imprime na tela, me retornando essa mensagem aqui. Mas a main ela não altera em nada o valor. Ela continua com 2, manda a cópia desse valor para print e em seguida imprime esse valor na tela. Por isso a gente obtém o 2 inalterado. Então veja que a gente manda uma cópia para o outro. Mas se a gente não quisesse enviar uma cópia, se a gente quisesse enviar o valor mesmo, e aí quando a gente quisesse alterar lá na função, essa alteração se refletisse aqui na main. Para isso, a gente passa os valores por referência. A gente passou antes por valor. Para passar por referência, a gente tem que colocar o i comercial, né, aqui, esse símbolo aqui, é comercial. E aí, toda alteração que eu fizer aqui, nessa função, com o valor que eu enviei, vai ser refletido aqui. Então, agora, se a gente mandar compilar de novo, veja que em print, eu mandei 2, né, para print, print alterou para 128, e quando eu fui imprimir esse valor na main, esse valor estava alterado como 128. Ou seja, é como se eu tivesse mandado o valor original para lá. Então, você tem essa possibilidade de mandar os valores por referência e por valor. E uma coisa interessante que a gente pode abordar agora é os arrays, a passagem de arrays para essas funções. Então, antes de falar dos arrays, né, todas as variáveis primitivas, sejam char, int, double, float, elas são passadas por valor automaticamente. Então, toda alteração que você fizer com o valor que você recebeu aqui não vai refletir lá na main. Se você colocar o e comercial, aí sim vai modificar lá. Beleza? Agora sim, a gente vai criar aqui um array do tipo double. A gente só cria int, né? Então vamos colocar do tipo double. E aí, vamos colocar esse array do tipo. O nome desse array vai ser preços, né? E vamos inicializar com alguns valores. 1.25, 2,50, 3,70,
0.65 e colocar 9.990. Então a gente tem aqui três valores do tipo double, né? Tipo ponto flutuante. Se eu quisesse imprimir isso aqui na tela, como é que a gente faria? É simples, né? A gente já sabe como faz. A gente faz for int igual a 0 e for menor que o tamanho, né? O número de elementos do array que eu quero imprimir. Então eu tenho 5 aqui. Posso colocar 5 aqui. Faço i++. Em seguida, coloco um cout, chamo o array preço, coloco o i aqui entre colchetes e dou um inline para ficar um embaixo do outro. Né? E se eu quisesse imprimir outro array? Então, tenho esse aqui. Preços ontem. Opa, ontem. Então, ontem era mais barato, estava 1,20. Só que ontem eles só colocaram, né, armazenaram os preços de 3 produtos de ontem. Então, era 2,40. Isso aqui era mais caro, era 3,80. Certo? Então, para imprimir isso aqui, como eu faria? Eu quero imprimir depois disso aqui. Então, eu poderia fazer isso aqui. For. E aqui é 3, né? Só tenho 3 preços. Eu copio isso aqui. E executo. Então, não tem uma divisão legal aqui, né? Vamos colocar aqui outro cout. Só com headline. E tá aqui os preços de hoje e os preços de ontem. E essa situação ela se repetiria toda vez que a gente tivesse um array para imprimir. E que o tamanho dele seja diferente, né? Então, para evitar isso, a gente pode resolver da mesma forma que a gente resolveu o problema do print, do cout, na primeira aula, né? Ou foi na segunda, sei lá. Então, a gente pode criar uma função para imprimir esses valores. Então, como é que a gente faz? Como ela vai imprimir valores na tela, então a gente pode definir o tipo dela como void. A gente pode colocar print array como o nome dela, né? E para que eu possa imprimir o array, eu tenho que enviar ele. Como é que eu faço para enviar o array para as funções? E aí você coloca o tipo do array, no nosso caso é double. Em seguida, coloca um nome qualquer para a variável que vai receber esse array. Então, eu vou colocar aqui P, pode ser P, né? Não é necessário que seja igual aqui. É até interessante que seja diferente, né? Para você não confundir aqui com as variáveis, o nome das variáveis. Então, eu vou colocar P. Para dizer que isso aqui é um array, eu tenho que colocar os colchetes. E não é necessário que eu coloque o tamanho do array. Então, eu posso usar o for aqui. Esse for que a gente fez lá na main, eu posso usar aqui. Como não existe preços aqui, só P, né? Então eu substituo aqui por P. E para imprimir isso aqui, eu posso chamar a função print array. Para passar o array, eu só coloco o nome do array. Então é preços. Então, eu não posso colocar aqui os colchetes. Não posso colocar aqui os colchetes que vai dar problema. Também não posso colocar o tipo aqui dentro, que também vai dar problema. Então eu tenho que colocar só o nome. Para declarar, sim, você coloca o tipo, o nome e os colchetes. Tá? Então vamos ver se isso aqui funciona. Tá aí os valores sendo impressos. Mas a gente não consegue imprimir todos os valores ou imprimir esse array de 3 elementos aqui, porque a gente vai acabar imprimindo coisa errada, né? Se a gente passar aqui preços ontem, vamos excluir isso aqui. O que é que vai acontecer? Veja que eu estou lendo coisas que não deveria ler, né? Eu tenho um array de 3 elementos, mas a minha função só lê valores de 5 elementos. Então eu leio os 3 normalmente e começo a ler lixo depois. Então como é que a gente pode deixar a nossa função mais generalista, mais geral? A gente pode enviar o tamanho desse array. Então aqui do lado a gente enviaria aqui o tamanho, né? O número de elementos. Então a gente pode colocar mais um parâmetro aqui. A gente define ele como, pode ser int mesmo, né? Int tamanho.
E aí o for ele vai até esse tamanho. Então, quando eu colocar aqui o preço do array preços ontem para passar, eu preciso colocar o tamanho dele, 3. Então tá aí, ele imprime só os 3. Se eu passar aqui embaixo os preços de hoje, né? Preços aí é 5. Vou colocar um cout aqui line entre as chamadas das funções. E aí eu tenho um código que serve para vários arrays, né, de tamanhos diferentes. Eu ainda posso melhorar isso aqui com um operador. Para não ter que ficar sabendo, né, ficar contando os elementos, eu posso utilizar o operador sizeOf. SizeOf ele me retorna o tamanho do array, mas o tamanho do array em bytes. Então, para obter a quantidade de elementos, a gente faz assim, sizeOf, coloca o nome do array, preços, divide por sizeOf de novo, sizeOf, e aqui nesse segundo sizeOf a gente coloca o tipo dos dados que a gente está armazenando. No caso é double, né? Então a gente vai colocar double aqui. Vamos ver se isso aqui dá certo. Imprimiu. Aqui a gente está passando preços ontem, né? E o array que a gente quer aqui é preços ontem. Ontem. Então tá aí, imprimiu certinho. O que é que esse sizeOf faz? Ele calcula quantos bytes tem o array. Então, por exemplo, cada double ele tem 8 bytes. Então a gente multiplicar aqui 3 vezes 8 vai dar 24 bytes. E isso aqui é o que ele me retorna nesse primeiro sizeOf, 24 bytes. Se a gente dividir pelo tamanho de cada elemento, né? Se cada elemento tem 8 e eu divido 24 por 8, qual é o valor que eu obtenho? 3, que é exatamente a quantidade de elementos que a gente tem aqui no array. 3. Por isso que isso aqui dá certo. Eu poderia fazer isso aqui também. Então, se eu colocar aqui preços, né? E o que ele armazena são dobros também, então se a gente colocar isso aqui para imprimir, vai dar certo. Mostra aqui certinho. Beleza? A última coisa que eu quero discutir com vocês é que as funções que recebem os arrays, elas não recebem uma cópia. E aí, no caso do array, já é um caso diferente. Eles recebem mesmo o array em si, uma referência para o array. Então, quando eu envio arrays, é como se isso aqui fosse colocado automaticamente, aquele E para passagem por referência. Isso significa que qualquer alteração que eu fizer aqui nesse loop aqui vai refletir aqui, ou nessa função. Então, se a gente fizer aqui E0 recebe menos 1, 2, 3, a gente está alterando o valor do array que está armazenado aqui. Isso aqui pode ser muito perigoso às vezes e pode ajudar a gente a economizar tempo de processamento também. Então, como é que a gente pode ver que isso aqui está alterando? Se a gente colocar aqui para imprimir, né? Vamos imprimir aqui com o cout. P0 na main é igual. Aqui na main a gente tem preços, né? Então, P0 na main vai ser igual. Veja que a gente manda os dois arrays, né? Então ele vai alterar os dois arrays. A gente manda primeiro isso aqui, primeiro preços ontem, e aí o primeiro elemento, né, que está aqui, o 1.25 vai ser substituído por menos 123. Depois a gente manda print array o preços, o array preços. Né? Então, tanto esse daqui como esse daqui vão ser substituídos por menos 123. Então, a gente pode mandar os dois aqui. Preços 0, que foi o que a gente alterou. Vamos colocar aqui line.
Vamos verificar isso aqui nos dois arrays. Produtos ontem. Então aqui é produtos não, preços ontem aqui, né? Então, vamos ver o que acontece aqui quando a gente altera lá. Veja que foi para menos 123, os dois. Se eu não enviar um dos arrays, por exemplo, se eu não chamar aqui o print array com preços, então preços não vai ser alterado. A gente não vai alterar nada de preços. Vamos ver aqui. Veja que continuou menos 1.25, né? E só alterou o outro, o preço de ontem, porque eu enviei ele para a função aqui. Se eu não chamar ele também, então nenhum dos dois vai ser alterado desse valor aí. Certo? Então, se você não quiser que os valores do array sejam alterados, você tem que tomar muito cuidado para não fazer nenhum cálculo que altere o valor. Tem que tomar cuidado para não fazer nenhuma atribuição como essa aqui. Ou você pode colocar aqui const, para facilitar mais ainda. E aí, quando você fizer alguma alteração sem querer, o compilador não vai deixar você fazer essa alteração, já que é const. Então, se eu fizer essa aqui, P0 sem querer aqui, né? O compilador ele não ia deixar a gente alterar. Beleza? Então, essa é o que eu tinha para mostrar hoje para vocês. Na próxima aula a gente continua ainda com o assunto de funções. Até a próxima.